Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de tanto tempo eu estou de novo, sim. Se você não sabe por que eu sumi, eu convido já você a me seguir no Instagram, lá no lucasg.art. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu estava numa produção de uma websérie que vai vir aí, um dorama cristão, galera. É isso mesmo. Vai vir lá na plataforma da Felicity Play daqui a um tempo ainda. Não sei dizer se esse ano, se o ano que vem, mas enfim, eu estava parte dessa produção, né? Foi 3 semanas, 3, 4 semanas assim, bem intensivas, então não consegui parar para realmente fazer um vídeo para vocês. Mas quem me acompanha pelo Instagram sabe o que estava acontecendo ali. Quem não me acompanha, fica o convite. Se você pela primeira vez está visitando esse canal, já deixo também o convite para você se inscrever neste canal, ativa o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, a gente possa conversar, possa debater, né? Lembrando que os comentários ali é este canal também de interação, não somente eu falando, né? Quem sou eu somente para falar, mas eu também gosto de receber, gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então fica esse convite aí para você também curtir já, desde já, esse vídeo e compartilhar com as outras pessoas, porque o tema de hoje é um tema bem específico, né? Porque eu gosto de falar sobre isso, mas vou tentar não me alongar tanto. Então, por que eu gosto de falar sobre isso? Primeiramente porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho não só com humor, obviamente, eu trabalho com a arte, com a cultura. E dentro da arte, da cultura, dentro do teatro, dentro do audiovisual, de tudo, envolve diversos gêneros, né? O drama, né? Ou até mesmo o dorama, como eu falei, e o humor, né? A piada, a comédia. E sempre existe esse questionamento. Eu, como professor, também gosto de falar isso para os meus alunos, como qual que é o limite do humor. E existe diversas filosofias por trás, diversas coisas por trás, mas o que eu quero fazer um recorte através desse vídeo é justamente qual que é o limite do humor para a gente como cristão, né? Porque uma coisa é você falar assim, o limite do humor, não existe limite, beleza, mas pra gente como cristão tudo existe um limite. O limite é Deus, o limite é a Bíblia. O que que a Bíblia vai falar sobre isso? Então, as minhas ações, as minhas palavras, tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida tem que condizer com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com aquilo que está escrito na palavra, se a gente se considera cristão. É interessante a gente analisar a comédia desde a antiguidade. Então vamos começar com uma aula de história básica. O teatro, né? Vou trazer para dentro do teatro porque fica um pouco mais fácil contextualizar isso para mim, que é o meu know-how, é onde eu venho. Então lá desde a Grécia antiga existiam as tragédias gregas que foram postas por Aristóteles, né? O cara ele falava que as tragédias era da elite e a comédia era da pobreza, era para galera que não tinha cultura. Era basicamente isso. Então as comédias, elas sempre foram deixadas de lado, elas sempre foram deixadas ali, tipo, à mercê da sociedade, e quem consumia o drama, quem olhava para Édipo Rei, Édipo em Colono, Medeia, todas essas tragédias gregas de Sófocles, principalmente, que foi desenvolvida ali por ele, analisada na poética de Aristóteles, como as tragédias principais, digamos assim, como as tragédias que, nossa, é o topo da cadeia da cultura, quem consome as tragédias é aquela pessoa mais cult, aquele negócio, né, que até hoje existe um pouco disso ainda, né, meio elitizado esse negócio. Claro que depois com a internet, o Whindersson Nunes e vários outros influenciadores aí trouxe a comédia para dentro das casas de uma forma diferente, né, não somente daquilo que era feito já, porque a comédia existe então desde da Grécia Antiga e ela foi sendo adaptada. Ali na Idade Média a gente vê principalmente os bobos da corte, onde o bobo da corte ele tirava sarro do rei, tirava, eram os únicos que era realmente fazer as suas críticas, as suas sátiras ao rei sem perder a cabeça, porque outra pessoa que fosse fazer isso com o rei era levado à forca, mas o bobo da corte era aquela figura principal onde o rei falava, quero dar uma risada, vai bobo, fala mal de mim. E ele ria, se divertia e fazia aquilo ali daquela forma. Depois a gente vai avançando ali no Renascimento, a gente tem até as comédias de Shakespeare, né? Para quem não sabe, Shakespeare não é só aquele cara que vai escrever Romeu e Julieta, vai escrever Otelo, vai escrever Macbeth, que são grandes tragédias, são maravilhosas essas tragédias, maravilhosas num termo obviamente literário, né, dramático da coisa, mas ele também escreve comédias, então a comédia começa a passar por esse lugar, né, de dramaticidade também, incorporando essas dramaturgias de grandes nomes como Shakespeare, Molière, isso lá na França. Então existia Shakespeare na Inglaterra, lá na França já estava também Molière escrevendo as deles, e aí quando chegou no Brasil, o que aconteceu? Vem Martins Pena
vem Arthur de Azevedo para escrever as comédias de costumes. O que que são as comédias de costumes? Era basicamente fazer uma sátira sobre os costumes da época, né. Então quando a gente pensa ali em 1800 mais ou menos, ainda nós não estamos vivendo numa república, né, não é uma república brasileira, ainda existia a monarquia, ainda existia, né, o imperador que estava tomando conta do Brasil, mas ao mesmo tempo ele queria ter aquela mordomia que ele tinha lá na Europa. Ele falou assim: "E agora? Agora eu vim aqui refugiado, então vamos chamar a galera da comédia francesa para cá". E aí as primeiras o primeiro rolê da comédia que começa a acontecer são as comédias francesas, são as comédias de Molière que acaba vindo para cá, que são as comédias de costumes, que a gente chama, e aí depois ali Martins Pena, ele acaba trazendo isso para dentro da realidade brasileira, fazendo críticas em cima dos ingleses, crítica dentro daquilo que o que que os europeus estão fazendo com o Brasil. Existe uma comédia dele inclusive que eu fiz, que eu dirigi, que eu atuei, que se chama As Casadas Solteiras, onde é uma comédia de costumes que a gente olha lá em 1800, mas se a gente parar para analisar no século XXI, a gente fala assim, cara, existe isso ainda hoje, porque é uma comédia que ele vai falar em relação ao machismo, ao patriarcado e um monte de coisa, enfim. Então a comédia ela começa a moldar o seu lado, né? Arthur de Azevedo também vai trazer essas comédias e costumes pensando em essas posições sociais, né? Tipo, ah, o pobre está sempre aqui, o rico está sempre aqui, vamos tirar sarro do rico, vamos entender qual que são esse rolê. E aí, claro que a comédia ela vai sendo moldada até chegar na comédia que a gente conhece hoje, não somente com o stand-up, entenda que não é somente o stand-up, né? A gente vai falar sobre o caso do Léo Lins, por exemplo, que é o que chamou a atenção de vocês para esse vídeo, mas a comédia é muito mais do que o stand-up. Né, muito mais do que uma pessoa só falando ali. Se a gente parar para estudar, analisar um roteiro, eu sei que existe o ponto de virada, existe o punch, que a gente chama, existe o time cômico do ator, a entender qual que é a quebra de expectativa, enfim, existe diversas técnicas que a gente pode empregar dentro de um texto para que ele possa ser cômico, e não necessariamente falando mal do outro somente. Mas, vamos lá. Então eu comecei a contextualizar todo esse rolê da comédia justamente para vocês entenderem que a comédia ela não parte somente do hoje. Ela é uma comédia que vem lá desde a Idade Média, onde já falavam mal do outro. Né? E quando a gente analisa ali, historicamente também pensando nessa linha cômica do audiovisual, a gente tem a figura do gordo magro, né? Então a gente tem ali aquela figura ali do cara realmente o gordão, então vamos tirar sarro com ele, e o magro que tá sempre junto com ele também, então vamos tirar sarro dos dois, porque um é gordo, o outro é magro, eles não estão no padrão de uma sociedade. Por que que o palhaço se vestia daquela forma, existia aquela coisa redonda na barriga dele, aquele sapato super gigante, porque é algo que sai do convencional, algo que sai do tradicional. E na nossa lógica humana, na nossa psicologia, se a gente for analisar, a gente acha engraçado aquilo que não é dentro da nossa normalidade. Então a gente começa a tirar sarro, a gente começa a olhar para aquilo e falar assim, cara, que bizarro, o que está acontecendo, que engraçado, né? Então tudo isso faz parte de uma lógica, entre aspas, psicológica, aquilo que provoca o riso. Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente trabalha com o cômico, quando a gente trabalha com a palhaçaria, é o que, cara, seja ridículo, porque o ridículo vai te trazer o riso, né? Vai trazer o riso para quem vai estar te assistindo. Então, eu me exponho ao ridículo quando eu começo a fazer umas coisas diferentes. E aí isso vai trazer uma certa sensação em quem está assistindo que vai provocar esse riso. Por que que Jim Carrey ficou muito conhecido pelas suas expressões faciais? Porque ele se expõe ao ridículo, ele se expõe à sua maneira diferente, né? O próprio Charlie Chaplin, ele foi o gênio da comédia, ele também no cinema mudo. Por que que ele traz essa risada pra gente sem falar nada? Porque ele se expõe ao ridículo, ele se expõe de uma forma diferente, ele anda de uma forma diferente daquilo que não é o convencional. E assim por diante, a gente pode falar de diversos outros atores, mas uma coisa que a gente precisa entender é que existe sempre um gatilho para ativar a nossa risada. E aí, qual que é o limite disso, né? Qual que é o limite do humor? Então, quando a gente coloca lá, por exemplo, o caso do Léo Lins, onde ele começa a fazer muitas piadas ofensivas, e aqui eu não tô fazendo. Eu não quero fazer juízo de valor, eu quero realmente só colocar o que é fato, porque realmente são ofensivas essas piadas. Qual que é o nosso limite? A gente vai estar aplaudindo ele ou a gente vai, opa, pera lá, mas isso aqui não é legal.
como que a gente começa a filtrar isso, né? O que que é uma comédia que eu vou rir, por exemplo, do Whindersson Nunes, onde ele vai trazer a figura do pobre, ele vai rir da própria desgraça dele, ele vai rir, né, vai fazer piadas com a própria vida. Ah, porque quando eu era pobre, lá no sertão do Piauí, que minha mãe falava isso, minha mãe falava aquilo, papapá, papapá, e começa a viralizar de uma forma completamente diferente de quando a gente está ofendendo alguém, né? Então, a mesma coisa, vamos pegar outro nicho. Ah, a gente vai falar lá do Thiago Ventura, que vai falar, o Nando Viana, que vai falar sobre os maconheiros, né? A gente vai pegar o Jonathan Neymer, que vai falar sobre os cristãos, e existe outros aí que está surgindo também, o Robinho, né? Então, são pessoas que estão nichadas, que vão falar sobre um nicho específico. Mas qual que é o limite disso, né? Então, até onde que eu devo rir? Eu devo rir sobre isso? Cara, primeiramente a gente precisa entender que Deus sim, Deus sorri, Deus quer a gente ver, né? A alegria faz parte do povo, a alegria faz parte da nossa vida, né? Mas a gente precisa entender qual que são esses limites. Se eu estou passando um limite, que, opa, pera lá, eu estou ofendendo alguém, então será que isso condiz com a minha vida como cristão, apoiar uma coisa dessa também, né? Entendendo que como cristão, Jesus me chamou para amar as pessoas. Então, se eu rio de uma desgraça, de uma deficiência, de uma condição de um ser humano que, infelizmente, não tem condição de sair naquele momento daquela situação, será que eu estou certo em rir? Será que eu estou certo em apoiar esses tipos de comediante? Né? Então, aqui quem sou eu para ficar ditando regra? Você faz o que você quiser da sua vida, eu estou aqui para falar sobre comédia e sobre a Bíblia. Né? Então, eu estou aqui como uma pessoa que teve um entendimento e eu quero passar esse entendimento para você, se você quiser também, obviamente. Se não quiser, tá tudo bem. Mas fica até o final para a gente debater sobre isso depois. Né? Então, o que a Bíblia diz sobre nossas palavras? Né? Então, em Provérbios 18, 21, vai estar escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Em Tiago 3, do 5 ao 10, vai trazer também a passagem onde fala que não existe como jorrar água doce e água salgada da mesma fonte, né? Então a nossa palavra, ou ela traz bênção ou traz maldição. Tudo aquilo que eu falo precisa ter um filtro. Esse filtro é Jesus, né? Então tá aqui, ó, se somos cristãos, nossa boca precisa refletir o caráter de Cristo. Isso vale para tudo, inclusive para o que achamos engraçado. Ah, eu não falo essas piadas, eu não faço essas piadas, mas você dá palco para quem faz. Você dá palco, você dá visualização para essas pessoas que estão lá ganhando dinheiro falando da desgraça alheia. Então, qual que é a nossa mente como cristão? A gente fala assim, cara, eu não quero ver isso, eu não quero dar like nisso, eu quero, cara, algoritmo, exclui isso da minha vida. Né? E hoje a gente tem um poder muito grande na mão, que é o Instagram, que é o TikTok, que é o YouTube, e a gente pode controlar isso. A gente não precisa ser completamente controlados pelo algoritmo. A gente pode, lá nas configurações, falar assim, ó, não quero ver isso. Então, quando a gente começa a filtrar coisas na nossa vida, a gente começa a ter esse entendimento de, putz, espera lá, isso aqui não convém. Não convém eu, como cristão, estar participando, porque eu sou partícipe daquilo que está acontecendo. Né? E existe outra passagem que vai falar: se eu faço com que meu irmão peque, eu também estou pecando. Né? Então, se eu dou palco para outra pessoa que eu falo assim, ah, tá legal, vamos lá, parabéns, isso que você está falando é show de bola. Cara, será que é show de bola mesmo? Será que você concorda completamente? Ou será que você é cristão completamente? Outro ponto que eu quero levantar aqui é: o riso é pecado? Jesus mesmo foi alguém que transmitiu alegria. Ele frequentava as festas e crianças gostavam de estar perto com ele. Né? Em Provérbios 17, 22 está escrito lá: o coração alegre é bom remédio. Né? O problema não está no humor, mas no tipo de humor. Piadas que zombam da dor alheia, do pobre, deficiente, ou fazem chacotas com coisas sagradas não refletem o coração de Deus. Isso eu estou falando necessariamente, né, especificamente sobre humor, mas isso dá margem para a gente começar a filtrar tudo aquilo que a gente assiste na nossa vida, né? Seja o de humor, seja o de um terror, seja de qualquer outro gênero da minha vida, cara, eu vou entender que nem tudo condiz com aquilo que eu quero para minha vida. Se a gente, como cristão, quer o tempo todo estar próximo de Deus, estar tendo um relacionamento com Deus, será que Deus está gostando dessas minhas atitudes? Né? Então, vale o pensamento. Lá em Colossenses 3,17, tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazer em nome do Senhor Jesus.
né? Então até uma piada precisa carregar o nome dele, o caráter dele, né? É uma grande discussão sobre o que é arte secular, arte profana, arte sagrada, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Se você quiser, procura aí no meu canal para você assistir sobre isso. Mas o mais importante é entender, cara, sobre aquilo que eu estou consumindo, ele condiz com aquilo que eu quero, né, me aproximar cada vez mais de Deus, aquilo que eu prego para as pessoas, né? E isso é uma coisa que eu não falo só para vocês, né? É uma coisa que Deus começou a tratar no meu coração, e é por isso que eu estou repassando. Porque quando Deus trabalha no meu coração é que daí eu falo. Porque não adianta eu vir pregar, vir falar sobre diversas coisas para vocês, sendo que eu não pratico isso. Isso é uma coisa que Deus vem me tratando, e justamente por conta disso eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Ainda mais pensando que é uma coisa daquilo que eu vivo, né? Tá dentro de uma indústria cultural, uma indústria de entretenimento, daquilo que eu realmente participo, como ator, como produtor, como pessoa que né, se sustenta desse meio. Então, a gente que está nesse meio, qual que é a nossa função, né? É ser sempre luz e sal dessa terra, né? Assim como diz a palavra. E aí a reflexão final fica aqui, né? Se Jesus estivesse na plateia, você contaria essa piada? Você riria dela? Né? Então, a ideia aqui é realmente trazer essa reflexão. Essa ideia, cara, tipo, do limite do humor, sempre me perguntam sobre isso, porque, né, eu trabalho como professor, trabalho como ator, e qual que é o meu limite dentro da arte, né? Então, a arte tem limite, o humor tem limite, eu acho que tudo tem limite, sim. Né? Eu sempre fui daquelas pessoas que falam, ah, nada a ver, a gente pode fazer de tudo, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, porque a gente é ator. Sim, a gente pode fazer de tudo quando a gente é ator. Mas quando a gente aceita Jesus e a gente entende Jesus verdadeiramente, a gente entende que tudo que eu faço é para refletir a glória dele, para adorar o nome dele, então não. Então eu não posso fazer de tudo, porque eu não estou fazendo mais para me agradar, eu estou fazendo para agradar ele acima de todas as coisas. Certo? Então, volto a repetir, quem sou eu para vir, né, dar regras para você? A minha ideia aqui não é ficar fazendo, ah, pode, não pode, é realmente trazer a discussão, é trazer o debate, é trazer a reflexão daquilo que Deus vem tratando no meu coração, e eu espero que Deus trate o teu coração também. Se é uma coisa que você já vem ouvindo, e se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que essa palavra foi para você. Beleza? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike, deixa seu comentário. Compartilha com as pessoas, se inscreva no canal para que o nome de Jesus seja alcançado cada vez mais longe através da arte, através do entretenimento e através da informação, da palavra dele de verdade. Beleza? Beijos, abraços e até o próximo vídeo.